Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Neia. Agora deu. Aí, Rafa, deu certo. Lucas, Tudo bem? Alves, tudo bom? Como é que você tá, Rafa? Tudo certo, tudo certo. Ansiosa para falar. Enfim, chegou o dia da live. Estamos todos ansiosos para ouvir mais sobre os reflexos primitivos e o que você tem para falar para a gente. Ai, legal. Estou muito contente. Eu vou só aguardar um pouquinho, o pessoal está entrando, o pessoal está chegando. Vamos chegar, pessoal, a gente vai aguardar só um pouquinho as pessoas que ainda estão entrando, tá? A gente vai ter aqui a live com a Rafa. Obrigado por estarem presentes. Natália, Larissa, o Paulo. Boa noite aí, pessoal. Eliane, a Daniela. Ótimo. Vamos chegando. A gente vai aguardar só um pouco para a gente dar sequência, tá bom, Rafa? Tranquilo. Ótimo. O som tá bom? Tá tudo certo? Tá bom, por aqui tá tranquilo também. Tô te ouvindo bem. E vamos torcer para a conexão ficar boa, se manter boa, tá? Ótimo. Tá. Então, Rafa, primeiramente eu queria te agradecer por podermos fazer essa live. É um tema novo, um tema muito recente no Brasil aqui, né? E eu só queria te apresentar para o pessoal. Pessoal, essa é a Rafaele Pirolo. Ela veio do Paraná, importada do Paraná aqui para a gente, para São José do Rio Preto. Já está há mais de um ano aqui em Rio Preto, né, Rafa? Já está quase 2 anos, né? Já. A Rafaela é osteopata, trabalha lá na Vital, tem a sua sala, trabalha lá na Vital Físio, trabalha com os reflexos primitivos, trabalha com a posturologia e é osteopata, fisioterapeuta e osteopata de formação. Então é um prazer falar com você, viu, Rafa? Obrigada, obrigada. O prazer é meu. Eu vou te deixar bem à vontade para você discorrer sobre o assunto e à medida que tiverem dúvidas ou eu vou fazendo algumas perguntas, tá bom? Então, Tá. pode apresentar para a gente o que é essa relação dos reflexos primitivos e essa importância, essa relevância para o desenvolvimento da criança, Rafa. Tá, combinado. Para ficar um pouquinho mais fácil de entender, eu vou contextualizar um pouco. Então, vou falar brevemente de um pouquinho da teoria, para daí a parte clínica ficar um pouco mais fácil de entender. E o que vocês forem ficando na dúvida ou ficar um pouquinho difícil o palavreado, vocês vão me perguntando, você me para a gente deixar mais simples para todos entenderem, tá? Ótimo, muito bom. Eu vou observando aqui os comentários, qualquer coisa eu te interrompo e faço a pergunta ou te dou um aviso, beleza? Combinado. Bom, os reflexos primitivos são os movimentos estereotipados, automáticos e inconscientes da criança, que são importantes para a sobrevivência dela. Eles aparecem desde o período intrauterino até os 3 anos de idade. Dentro desse período, eles precisam aparecerem, se desenvolver e ser integrados. Essa palavra ser integrado é como se fosse absorvidos pelo nosso corpo, para que a partir disso os reflexos posturais, que são reflexos que devem perdurar por toda a vida, que são, por exemplo, nós mantivermos estável quando estamos em pé, uma postura ereta, uma postura alinhada, enfim, alguns comandos para que esses reflexos que precisam permanecer por toda a vida tenham um bom desenvolvimento. Então, essa primeira infância da fase intrauterina até os 3 anos de idade, que se remete a essa fase dos reflexos, são extremamente importantes até a nossa fase adulta. Esses movimentos que são automáticos, por exemplo, quando o neném nasce, ninguém ensina ele a sugar o leite da mãe ou a buscar o seio da mãe. Isso é algo inato. Isso é algo inato. Então, que é necessário para que ele sobreviva, para que ele se alimente. E a partir
como essa criança vai crescendo, esses movimentos vão ficando cada vez mais complexos. Para daí sim essa criança começar a andar e ter uma boa desenvoltura, uma boa habilidade. Dentro do desenvolvimento, eu vou fazer uma... Já volto a esse raciocínio, tá? Vou voltar para o cérebro. Nosso cérebro, ele é dividido em 3 camadas principais, assim. Um cérebro mais primitivo, um cérebro médio e um cérebro mais complexo. Esses movimentos primitivos do desenvolvimento são realizados nesse cérebro mais primitivo. Só que são tão importantes que através desse estímulo desse cérebro primitivo, através desses movimentos, que são feitas as conexões para essas outras camadas do cérebro. Então, para o cérebro médio e para o cérebro mais complexo. Então, são esses movimentos que fazem a conexão para todas as outras funções, por exemplo, da visão, da fala, comportamental, da destreza motora. Então, são a partir desses reflexos, desses movimentos, que nós amadurecemos esse sistema nervoso e conectamos todas as partes dele para que a gente consiga ter um desenvolvimento sadio e o máximo dentro de um potencial estrutural de cada um, individual, para que a gente consiga alcançar essa potencialidade de cada um no desenvolvimento. Entendi. Então, tá bom. Bom, então, a partir dessa conexão com essas regiões do cérebro, são estimuladas todas essas habilidades, visão, audição, parte cognitiva, o desenvolvimento motor, que faz com que na fase adulta a gente tenha, e na criança também, né, após esse período, nós tenhamos uma boa desenvoltura e uma boa qualidade de vida nesses aspectos, tá? Só para eu ver se eu assimilei aqui, Rafa. A gente tem esse período, esse processo de desenvolvimento desde o período intrauterino. Essa relação de reflexos. Eles vão acontecendo lá por uma imaturidade do sistema nervoso, é isso? Assim, no período intrauterino, o que é mais importante vem da mãe, por exemplo. Os movimentos da mãe, tudo que os sons, porque o bebê escuta tudo, quando a mãe conversa, o pai conversa. Então, esses estímulos, tanto sonoro quanto de movimento da mãe ser ativa, estimulam o amadurecimento de várias estruturas que vão ser extremamente importantes a partir do parto e para que esse desenvolvimento aconteça de uma boa forma. Então, dentro desse período, a mãe, dentro do período intrauterino, a mãe é de extrema importância. Então, quando a mãe, por exemplo, por algum motivo ela precisa ficar de repouso, esses estímulos são diminuídos, porque por outro motivo é necessário que ela fique de repouso e está tudo bem também. Porém, esses estímulos são menos acessados por essa criança. E aí vão começar a mostrar sinais, que eu vou falar daqui a pouquinho, de como essa falta de estimulação se mostra nessa criança, nesse bebê, ou até já na fase adulta, até já no adulto. Legal. Tá? Dentro da fase de desenvolvimento normal, todas as fases são extremamente importantes, que são fases que vêm de uma simplicidade até algo mais complexo. Cada um tem um papel importante nessa maturação do cérebro e nessa conexão entre todas as áreas que vão demonstrar uma boa postura e uma boa destreza e um bom comportamento, por exemplo. A fase de ficar de barriguinha para baixo, o rolar, o sentar, o engatinhar e o ficar em pé são extremamente importantes. Porém, a quantidade de tempo que essa criança, que esse bebê fica em cada fase é de extrema importância. Porque eles precisam passar por cada fase, porém eles precisam ser bem estimulados, para que a partir desses movimentos
que eles estão fazendo de movimentar a cabeça, de rolar, a partir desses movimentos, que são esses movimentos reflexos, toda essa maturação aconteça. E aí os pais costumam se orgulhar quando o filho, por exemplo, anda cedo. Então, isso é meio que um orgulho para os pais. Ah, o meu filho andou com 8 meses, por exemplo. Quer dizer que ele foi muito estimulado ou que ele é precoce. Na verdade, é algo ruim, porque ele pulou fases ou ele fez cada fase de uma maneira muito breve. E então essa maturação não acontece da maneira que deveria. E aí o corpo demora para assimilar ou às vezes nem amadurece esse sistema para que possa se desenvolver todos esses aspectos que eu citei. Então é importante lembrar que a liberdade de movimento dessas crianças são extremamente importantes, porque o movimento que ela faça de descoberta, de um movimento livre no espaço, que vão dar os estímulos para que esses movimentos aconteçam de uma boa forma e que o corpo dela integre tudo isso. Tá. A gente vê hoje até os pais, os parentes, até estimularem a criança e se orgulharem de que ele fez isso mais rápido, né, Rafa? Andou mais rápido, Exato. andou mais rápido. Então, existe um tempo aí que eles precisam fazer, por exemplo, precisa engatinhar bastante, fazer para depois só, então, andar. É mais ou menos essa relação, né? Exato, isso é importante, porque a informação importante não é que os pais não devem estimular a criança, não é isso. Os pais devem encorajar essa criança a permanecer naquela etapa, naquela fase, até que ele perceba que ele está fazendo com muita destreza. E aí, então, o próximo movimento vai acontecer naturalmente. Esse avançar muito rápido é um pouquinho preocupante. Então, esse é a atenção que a gente precisa dar. E orientar os pais também, né? Porque o porquê dessa importância de não avançar, e sim estimular essa destreza em cada etapa. Sim, perfeito. Tá? Vou falar dos sinais, o que você acha? Dos sinais que demonstram se essa criança tem ou não os reflexos integrados? Isso. Os sinais que a criança apresenta se não estão integrados, tá? Os sinais clínicos. Perfeito. Tá, ótimo. Pode falar. Só então, Rafa, talvez para essa relação das fases, né? Seria o correto, então, seria a criança nasceu, ela vai começar deitadinha, ela vai começar a rolar, e aí o ideal é estimular bastante, ficar de bruço, né? E aí tem Exato. E a progressão disso já seria engatinhar ou seria deixar bastante de barriga para baixo? O ficar de barriga para baixo é extremamente importante, porque a partir dessa posição que ele começa a ganhar controle da cervical, controle do pescoço, ele já começa a tirar a cabecinha do chão, então ele já começa a trabalhar essa visão de perto, que é extremamente importante. E com essa movimentação de cabeça, ela começa a trabalhar o sistema vestibular, que é o que são a base do nosso equilíbrio e percepção no espaço. Então, a percepção de onde eu estou nesse espaço, que é o que me remete também à coordenação de movimento. Então, na fase adulta, vai ser um adulto bem coordenado, com habilidade para esportes, por exemplo. Na fase da criança, a criança vai ter uma boa movimentação, não vai cair com muita frequência, vai gostar de praticar esportes. Então, esses são uns exemplos. A partir desses movimentos que a criança precisa fazer, o de rolar, por exemplo, que ela ganha esse movimento de rotação de tronco, extremamente importante. O engatinhar, ele favorece esse padrão cruzado. Então, ele vai usar um bracinho de um lado e a perninha do outro.
Então, esse padrão cruzado, ele favorece a conexão dos dois hemisférios do cérebro. A gente favorece essa conexão entre duas partes. E favorece também a lateralidade, por exemplo. Então, são crianças organizadas no espaço e tem essa percepção de direita e esquerda, que é importante para o aprendizado, por exemplo. Porque eu preciso cruzar. Para eu escrever, eu preciso partir de um lado para o outro. Então, eu preciso cruzar essa linha média. Então, esses movimentos, lá nessa primeira infância, são importantes para o aprendizado lá na fase escolar, por exemplo. Então, essa é a importância desses movimentos. Cada movimento tem um intuito importante nesse desenvolvimento com um sentido específico. Então, por exemplo... pode falar. Não, é bem a construção da base, né, do desenvolvimento todo, né, Rafa? Exato, exato. É a partir dessa base que as coisas vão acontecer na fase adulta e vão se permanecer, se estabilizar. Se essa base, essa primeira infância, essa movimentação, essa estimulação não for feita de uma maneira ideal, sinais vão aparecer. Só que a gente também consegue tratar isso, não é algo para ter pânico. A gente precisa dar atenção a esses sinais e saber que existe como interferir, como a gente abordar essas crianças, ou já adulto também, para que tenham uma maior qualidade de vida e um maior potencial dentro de cada função daquela pessoa. Esse é o lado bom, né? Já que pulou a fase, não tem boa integração, existe a solução, né? Existe a possibilidade de correção. Esse é o lado bom disso tudo, né? Exato. Os sinais. Quais são os sinais clínicos dessa má integração? Lembrando que esses reflexos aparecem no período intrauterino e devem ser inibidos até os 3 anos. Cada um é numa fase determinada, tá? Eu estou dando um resumo da fase intrauterina até os 3 anos. Dentro desse período, tudo deve aparecer, se desenvolver e ser inibido. Então, após esse período, nada deve acontecer quando a gente testa na clínica ou em algum movimento que estimula aquele reflexo lá primitivo. Então, lembrando que após essa idade, nada deve acontecer quando a gente estimula ou faz algum movimento que deveria estimular lá na fase da primeira infância, tá? Ok? Ótimo. Então, os sinais clínicos são crianças com falta de atenção e falta de concentração, crianças com uma postura ruim, são crianças que têm um tônus muscular ou muito baixo ou muito alto. O que é um tônus muscular? É a percepção da tensão do meu músculo. Então, se eu olho para aquela criança, eu vejo que ela tem um aspecto de flacidez mesmo. É um músculo que você percebe que é um músculo fraco. Isso nós chamamos de um tônus baixo, que acontece por uma má estimulação dessas fases. Então, vão ser crianças com uma postura bem ruim, ou, no caso contrário, crianças com um tônus muito rígido. E aí, qual que é o sinal desse tônus rígido? São aquelas crianças que andam na ponta dos pés. Então, o andar nas pontas dos pés mostra que existe uma tensão exagerada na região posterior, principalmente de membro inferior. Então, vão ter crianças... Não, pode falar, desculpa, complementar. Pode complementar. Tá. E aí são crianças que não vão ter facilidade de praticar esporte, por exemplo, ou não vão gostar, porque simplesmente é tudo muito difícil para elas. Essas crianças que têm um tônus muito baixo, que são essas crianças mais flácidas, são hiperflexíveis, por exemplo. As articulações são hiperflexíveis por falta de estímulo. E aí são crianças muito estabanadas, que se batem em tudo, não tem uma boa coordenação para correr, para brincar com os amigos, então vão ser crianças mais tímidas, vão ser crianças
menos ativas, que não gostam de se expor, porque entendem que são diferentes das outras crianças que têm mais habilidade, por exemplo. Ô, Rafa, isso preenche uma lacuna muito grande na relação do tratamento nosso, da terapêutica, né? Porque você pensa, as crianças vão se tornar adultos hipotônicos, né? E isso geralmente é predisposição a lesões, né? Lesões articulares, a disfunções articulares. E a outra relação é de andar na ponta do pé, né? A ideia seria trabalho de alongamento, de retração, só que existe algo por trás de tudo isso, né? Que até então eram dois tipos de pacientes extremamente difíceis de se tratar, né? Com um padrão Exato. Então, são pacientes que a gente consegue acessar nessa base mesmo em si, que a base está disfuncional, que a base precisa de atenção. Então, se a gente começar a alongar essas crianças, esses adultos, nós temos resposta, só que a gente não consegue atingir um potencial incrível para essa pessoa, porque existe algo mais profundo aí, existe algo inconsciente, existe uma falta de maturação dessas fibras nervosas que levam informação para o músculo. O problema não está no músculo, o problema está nessa via. Então, aí que é a chave, aí por isso que é tão importante em vários aspectos. Por exemplo, essas crianças que têm essa falta de tônus muscular, essas crianças mais flácidas, eu vou usar essa palavra para ficar mais fácil, tá? São crianças que se mantêm numa posição encurvada porque o simples fato delas se manterem ajustadas contra a gravidade é extremamente desgastante. Elas não conseguem se manter assim contra a gravidade. Aí você imagina uma criança ter que prestar atenção em outra coisa, ter que estudar, então ela vai estar gastando energia para prestar atenção, está usando regiões diferentes do cérebro e ainda precisa usar a base para se manter contra a gravidade. Isso é extremamente desgastante e aí a criança fica desatenta, porque ela não quer prestar atenção, porque ela está cansada, ela está fadigada. E aí, por exemplo, são crianças que para estudar ficam com a cabeça apoiada, porque o apoio é importante porque eu não preciso segurar a minha cabeça. Me vi nisso aí, hein, Rafa? Me vi nessa aí, hein? Estamos precisando trabalhar, hein? É isso aí. Então são crianças assim, que eu vou estar escrevendo e vou estar com a minha cabeça apoiada, por exemplo. Ou são aquelas crianças que, para sentar, sentam com o bumbum lá na frente da cadeira, sabe? Que elas ficam com o bumbum lá na frente, com as costas apoiadas aqui. Por quê? Porque a musculatura, o corpo dela não tem tônus para manter ela numa posição estável contra a gravidade. Então, ela busca o máximo apoio possível porque fica mais fácil. E aí ela consegue concentrar em outras coisas. Rafa, eu acho que tem muita gente se identificando aí com esse processo aí, viu? E acho que todo mundo lembra de alguém que tem esse padrão. Pelo menos na época da escola, grande parte dos amigos tinha esse padrão na escola, né? E a gente vê muito... Exato. E hoje em dia, as crianças, elas estão vindo de uma geração que estão usando muito celular, muito tablet, que estão ficando extremamente inativas. Elas ficam muito paradas, né? Então, são pouco estimuladas, o corpo se movimenta muito. E aí é uma geração muito propensa a apresentar esses sinais, né? Então, essa falta de movimentação nessa primeira etapa e nas outras também, porque é sempre importante movimentar o corpo, mas nessa primeira fase é extremamente importante porque é a base para a nossa fase adulta. Então, tá tudo interligado. Então, a gente precisa olhar para isso, os pais precisam olhar para isso também, para que essas crianças sejam mais estimuladas, né? É muito importante. E dá para ver, por isso, que é muito mais comum do que... Acho que vai estar em grande parte da sociedade, né? Pelo que você está descrevendo aí, os sinais. São sinais muito comuns. Então, outros sinais, por exemplo, a falta de equilíbrio,
essa incoordenação, dificuldade de visão, dificuldade de fala. Isso também é muito importante. Um sentido, um exemplo que eu acho muito interessante, na nossa evolução, a gente passou por fases do réptil, mamífero, né? Na nossa fase de evolução. E um reflexo extremamente importante é o de sucção, que é quando a gente succiona o leite da mãe, né? E se a criança não teve a oportunidade de mamar no seio da mãe, ou por muito pouco tempo, enfim, se esse estímulo não foi adequado, ela vai apresentar algumas características, por exemplo, uma dificuldade de fala, de articular palavras, pode ter, por exemplo, alterações de ATM. E olha que incrível, dentro dessa evolução, um exemplo lá do gatinho ou do cachorro quando está mamando na teta da mãe. Ele está mamando, as mãozinhas e os pezinhos ficam se movimentando ao mesmo tempo que ele está mamando. Nós temos esse mesmo reflexo. Então, por exemplo, uma falta de estimulação dessa via pode acarretar também numa alteração nos nossos pés, por exemplo. Pode deixar uma má integração nos reflexos do nosso pé, e aí, a partir disso, nós não temos uma boa postura, por exemplo, ou nós temos dificuldade de fala, ou de deglutição, ou, enfim, alguns sinais assim. Então, isso também existe explicativo dentro dessa base de reflexos. É muito legal. Lembrando que nem tudo é reflexo, para deixar claro. Porém, se existem sinais, devem ser investigados. Mas nem tudo é reflexo. E a gente vê muito isso nas mães, intuitivamente, quando vão amamentar, elas têm uma tendência a apoiar o pezinho do bebê. Né? Exato. E isso é extremamente importante. Esse estímulo de apoiar o pezinho do bebê, ele vai estimular esse reflexo da discussão, né? Exato. Que é necessário o toque da mãe, a carícia, é extremamente importante, porque a partir do toque, alguns reflexos são desenvolvidos a partir disso. E quanto mais estimulados, logo esse reflexo vai se internalizar nessa criança e os reflexos posturais, que são mais complexos, vão aparecer de uma forma mais ideal. Muitos sinais. Muito legal, né? Muitos sinais fáceis de se perceberem e importantes, né? Acho que já dá para ter uma boa ideia de que pequenos sinais demonstram provavelmente alguma falha no processo de desenvolvimento aí. Bem legal, Rafa. Exato. Por exemplo... Só uma coisinha. Pessoal, eu estou anotando aqui as perguntas e aí no final a gente abre um período para que a Rafa responda essas perguntas, tá bom? Eu estou anotando, vão mandando a pergunta aí, a gente vai anotando e aí depois a Rafa responde, tá certo? Combinado. Outros sinais, né? Crianças hiperativas, por exemplo, é um sinal de retenção desses reflexos, porque existe algo que a incomoda e eu não sei o que é, então eu fico extremamente ativa, extremamente agitada. Uma roupa apertada me estimula alguns reflexos e eu não quero usar essa roupa, ou se manter sentada. O estímulo que a cadeira promove na minha lombar, na minha parte baixa, sacral, por exemplo, me remete a um estímulo que eu não aguento ficar sentada. Então, por um resíduo desses reflexos. Então, é uma criança que não consegue ficar sentada para prestar atenção na professora, por exemplo. Porque algo está estimulando esse reflexo e aí a musculatura responde, a musculatura contrai e se fadiga muito rápido. Então, essa retenção desses reflexos causa um desgaste de energia muito grande nessas crianças. E aí, quando é somado ainda a uma atividade que precise de atenção, como aprender a ler e a escrever, é extremamente importante, porque o simples fato de me manter, como eu já falei, me manter contra a gravidade já é muito difícil. Então, é muito importante se atentar a esses sinais. E já é uma relação de, muitas vezes, tem o cutucão, né, que é preguiça, ou a gente consegue... Algumas são desculpa, né? Mas já dá preguiça. Algumas têm a justificativa para ter mais desgaste, né?
Exato, exato. Por exemplo, tem um reflexo que eu acho incrível, assim. O reflexo normal, como é? Quando eu rodo minha cabeça para um lado, o lado que eu girei, o meu braço e a minha perna vão se esticar e o outro lado vai tudo flexionar, tá? Esse é um reflexo normal que as crianças apresentam e que precisa assumir até os 3 anos de idade, por exemplo, tá? Resumidamente. Se esse reflexo não é integrado, não é internalizado nessa criança, na fase, por exemplo, escolar, essa criança vai apresentar uma grafia muito ruim. Por quê? Esse reflexo, entre outras habilidades que ele promove na criança, existe a habilidade visual. Então, quando eu vou escrever, eu vou acompanhar a linha, né? A linha vai daqui até aqui. Eu vou acompanhar a linha com esse movimento de rotação de cabeça para acompanhar esse segmento ocular que a gente chama, esse acompanhar de linha promove esse giro de cabeça. Então, se eu girei a minha cabeça, para onde eu girei, o meu braço vai querer estender, né? Porém, eu preciso escrever. E para escrever, a minha folha está aqui. Então, são crianças que vão pegar na caneta com muita força, então, que não tem uma boa pinça, vai ter uma letra bem feia, porque ela está sofrendo para isso, ela não tem habilidade para isso, porque a todo tempo que a cabeça dela gira, o braço vai querer esticar. E aí a letra sai da folha. Então é como se tivesse um elástico no braço dessa criança grudado na ponta da carteira, por exemplo. A todo tempo que ela acompanha essa linha, o braço vai se perder para lá. Só que aí ela faz força para puxar esse braço para cá. Lembrando que isso é tudo inconsciente, tá? Porém, isso é extremamente desgastante. Então, uma criança que está sofrendo com uma retenção desse reflexo, nesse simples movimento, nesse simples exemplo, ela vai ter uma letra muito ruim, vai ter uma tensão na mão e membro superior maior e vai ter uma dificuldade de aprendizado, porque eu estou gastando energia para manter a minha mão aqui, para eu conseguir escrever, só que as coisas estão acontecendo na minha frente. A minha professora está me explicando um monte de coisa. Então, eu não consigo associar essas duas coisas. Então, são crianças que não conseguem se expressar tão bem, porque não conseguem escrever, porque é muito difícil, mas também não conseguem aprender, porque eu já estou gastando energia com isso. Não consigo associar a mais essa função que a professora está me dando. Então, isso é algo bem importante nessa fase pré-escolar. Elas acabam tendo que fazer um esforço muito maior do que o necessário para conseguir acompanhar e até superar esse quadro aí, né? Exato, exatamente. Vão ter dois comportamentos. Ou serão crianças que deixam de fazer, eu não gosto, então eu não quero fazer, ou vão ser crianças hiperperformáticas. Eu vou fazer muito, eu vou treinar muito e vou ser muito boa. Porém, eu sofro muito. O preço sempre vai ser cobrado, com sinais no meu corpo. Então, por exemplo, são crianças ou adultos, né, que vão se ter um desgaste de energia muito grande, coisa que não necessitaria, porque todas as outras regiões do nosso corpo, para que tudo aconteça, tudo já está gastando energia. Então, quanto mais economizar, melhor. Então, é mais ou menos assim que o corpo funciona. Eu estou pensando também no adulto, né? Um caso comum é a relação do dirigir, né? Então ela está dirigindo, ela tem que olhar para um lado, estressar para o outro, né? Ou abrir o vidro, apertar o botão, ela não Exato, consegue fazer um movimento, né, sincronizado. exato. Extremamente importante, porque ela precisa ter foco aqui na frente, mas alguém buzinou aqui, eu preciso olhar para o lado. E aí a minha tendência é de fazer isso, é Isso, de tirar o. isso é um movimento que não exige muita atenção, né? Aí a gente começa a olhar para a relação do aprendizado, né? Exato, Um foco contínuo por um bom período.
Exato. Então, todos esses estímulos que a criança recebe dos pais, recebe da mãe, lá dentro do útero, lá, com a movimentação própria da mãe. Todo esse cuidado com os pais, esse tato, essas carícias, a movimentação é extremamente importante dos pais movimentarem mesmo o bebê, extremamente importante. Esse movimento corporal que a criança já tá fazendo no ambiente são extremamente importantes para desenvolvimento desses sentidos, que são os alicerces para a nossa vida adulta. Então, esses movimentos de cabeça faz com que eu trabalhe o meu sistema vestibular, por exemplo, e eu consiga ser uma pessoa equilibrada. Tenha um bom equilíbrio contra a gravidade, ou sentada, eu consigo ter um bom equilíbrio. Então, cada movimento tem um estímulo principal em um determinado sentido. Não quer dizer que ele vai desenvolver apenas um, mas cada um tem afinidades por determinado sentido, que são eles que vão dar essa base para o nosso desenvolvimento no todo, não só motor, quanto emocional e cognitivo. E do emocional, um outro exemplo que você falou do sinal é a relação do Moro, né, Rafa? Do reflexo de Moro. Isso. O reflexo de Moro, qual é a função dele? É alertar e pedir ajuda para o pai, para a mãe, né? Que remete à sobrevivência dele. Então, o corpo dá alguns sinais específicos do reflexo, mas para pedir ajuda, para sinalizar. Por que ele precisou pedir ajuda? Qual é o gatilho que estimula esse reflexo? São, por exemplo, toques desagradáveis, barulhos exacerbados, fonte luminosa muito agressiva, ou movimentos de cabeça inesperado. Tudo isso faz com que a criança se assuste e faça algum movimento específico desse reflexo, que precisa ser internalizado pelo corpo até os 4 meses de idade, até os 4 meses. Se isso não é bem estimulado, se a criança não internaliza isso, não integra, ela vai apresentar sinais como vai ser uma criança muito alerta. Então, são crianças que têm um sono ruim, crianças que ficam com o olho bem arregalado, são crianças muito choronas, são crianças que têm um sono muito leve, qualquer barulho ela desperta. E esse sistema de alerta que fica todo o tempo praticamente ligado nessa criança, faz com que libere um hormônio importante, que é o cortisol. Então, se esse hormônio fique sendo liberado a todo tempo, essa criança tem um desgaste de energia maior, vai apresentar sinais de sono ruim e vai ter, então, uma fase de reparação no corpo ruim, porque ela não consegue atingir o sono profundo, vai ter comportamentos menos sociáveis, então vão ser crianças mais tímidas, por exemplo, ou vão ser crianças mais agressivas, porque aí tudo é muito agressivo, é um estímulo muito forte para essa criança, então ela fica muito agressiva por conta de uma retenção desse reflexo que é extremamente importante. Então é algo muito, muito interessante da gente olhar. Aí entra a relação que você falou emocional, né? Alteração no desenvolvimento motor, alteração emocional E cognitivo. Cognitivo. Exato. Mais um exemplo, daí acho que a gente já vai para a pergunta, eu acho, né? Não, acho que dá para falar, manda bala aí. Tá ótimo, tá muito bom. Estou gostando. Mais um exemplo de um reflexo, por exemplo, antes de eu falar dele, só falar uma coisa. Cada reflexo tem uma função importante na hora do parto. Então, crianças que nascem de parto cesariana são privadas de alguns estímulos. Então, esses reflexos vão ser vistos tardiamente e isso pode ou não gerar sinais. Não quer dizer que vai gerar, é bem provável, na verdade,
Porém, tá tudo bem que existem terapias, como a que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que consegue sanar isso. Só lembrando, então, que cada reflexo tem uma função importante para o nascimento do bebê, para o momento do parto, tá? Então, um reflexo importante, que é o reflexo de Galland, esse, vou falar o nome, né? Que ao passar no canal do parto, ele consegue arrastar a pelve dessa criança. Então, primeiro vai sair a cabeça, né? A cintura escapular é outro reflexo. E quando chega na pelve, o contato no canal do parto estimula essa pelve a ela fazer um leve movimento de rotação, de giro, para que a criança consiga sair desse canal. Então, o momento ápice desse reflexo é durante o parto. Porém, ele vai ficar depois ainda até alguns meses, vai ajudar no engatinhar, enfim. Se esse reflexo não é internalizado, não é estimulado, essa criança nasceu de cesariana e ainda não engatinhou ou engatinhou por muito tempo, por pouco tempo, perdão. Por exemplo, é uma criança que tem uma grande chance de apresentar o resíduo desse reflexo ainda. E aí, como que ele vai se manifestar? São crianças que têm dificuldade de usar roupa justa, porque o contato da roupa nessa região lombar estimula a contração dessa musculatura, então existe algo que me incomoda, ou eu tenho muita cócega nessa região, então, ou, por exemplo, o fato de eu estar sentada, a minha lombar em contato com a cadeira, estimula esse reflexo e eu não consigo me manter sentada, por exemplo. E esse reflexo, se ele ficar presente apenas de um lado dessa pelve, dessa lombar, são crianças que podem apresentar escoliose, por exemplo, porque um lado dessa musculatura vai estar mais tensionada, vai ter um aumento de tônus aí, e o outro lado não. Então, durante o desenvolvimento, essa coluninha vai crescer de uma forma mais assimétrica, por exemplo. Isso é um outro exemplo interessante para se atentar também. Muito bom. Eu estou vendo aqui muita gente escrevendo que está fazendo muitas associações, né? E aí a gente consegue, com isso, fazer muita associação clínica, né? Do que a gente vê ou em casa ou no consultório e que muitas vezes não tem justificativa. A relação da escoliose, a relação da hipotonia que você falou, a relação do andar na ponta dos pés. Eu, assim como eles, vim fazendo muitas associações aqui. Exato. Por exemplo, na parte postural, que eu adoro também, né? Às vezes a gente pega adultos com uma alteração de altura de quadril, por exemplo, ou uma rotação de quadril importante, que está gerando sintomas de desgaste de joelho, dor no quadril, dor lombar baixa, por exemplo, que a causa está aí na retenção desse reflexo. Não necessariamente existe uma perna curta aí. Então, pode ser a interferência do resíduo desse reflexo. Então, existem muitas associações. Nem tudo é isso, porém, também pode ser. Então, sempre deve ser investigado. Mas e aí, como que a gente consegue interferir? Como que a gente consegue agir, ajudar essas pessoas? Esse é Porque, importante. exato, né? Tudo já passou e aí a gente precisa interferir, a gente precisa dar essa segunda chance, né? Para o desenvolvimento. Dentro do que eu trabalho, chama terapia de movimento rítmico, que é uma terapia com exercícios baseados nos movimentos naturais desse desenvolvimento do bebê. Então, dependendo do reflexo que essa criança ou esse adulto apresenta, existem alguns exercícios que nós fazemos dentro do consultório e são orientados para fazer em casa, que estimulam essa maturação cerebral e essa conexão entre essas áreas do cérebro de uma forma mais efetiva. Porém, esses exercícios precisam ser rítmicos e suaves, deve ser agradável para quem está recebendo e precisa de uma repetição. Então, isso é o mais importante. Imagine, a criança demorou desde a fase dentro da barriga até os 3 anos de idade para conseguir internalizar esses reflexos. Então, a terapia, ela não é feita em um mês, por exemplo.
existe um caminho a ser percorrido extremamente satisfatório, porém é necessário essa autorresponsabilidade no tratamento, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, essa terapia de movimento rítmico é super interessante, porque consegue interferir nessa maturação cerebral, nesse cérebro mais primitivo, para que o cérebro mais superior possa atingir sua potencialidade. Interessante, você já falou isso lá no começo, né? Mas essa relação de que a gente está falando da criança, esse é o mês em que a gente instituiu como mês da criança, mas esse processo ele ainda é evidenciado nos adultos, né? Em jovens, adultos, e também pode ser integrado nos adultos, né, Rafa? Também. Essa terapia, esses exercícios podem ser feitos nas crianças antes dos 3 anos, tá? Porque os reflexos, cada um tem um tempo para que seja integrado pelo corpo. Não necessariamente todos vão ser integrados aos 3 anos. Se existe um moro, por exemplo, que ele deve ser integrado aos 4 meses, se essa criança chega para mim com 2 anos, por exemplo, ela não deve apresentar esse reflexo ativo. Então, eu já vou intervir, tá? Então, esses exercícios são feitos até os 3 anos também, porque existem reflexos que já devem estar integrados, ou após esse tempo, que aí já nenhum deve existir. Todos deveriam ser negativos quando testados. Então, pode ser trabalhados até os 3 e após os 3, nessa fase de desenvolvimento e na fase adulta também. Muito bom, Rafa. Tem alguma coisa para continuidade aí ou você prefere para as perguntas? O que você acha? Não, vamos para as perguntas. Para as perguntas? Ó, teve uma pergunta da Thaís aqui, se é possível trabalhar os reflexos primitivos no período intrauterino. Sim. Porém, essa intervenção é com a mãe. Porque a gente tem que lembrar que a movimentação da mãe é importante para esses reflexos intrauterinos. Então, em relação à orientação de atividade física, supervisionada ou liberada pelo médico, é claro, né? Sempre tudo muito seguro, mas a gente consegue orientar em relação a isso. Se a mãe precisa se movimentar, precisa conversar com a criança, com esse bebê, então precisam ter estímulos. Essa mãe precisa ter movimento, simples assim, ela precisa se movimentar para que esse movimento trabalhe esses sistemas nessa criança e esses sentidos comecem a ser explorados lá dentro do útero. E um sinal de que existe a saúde, né? E existe esse movimento acontecendo, Rafael, a gente pode dizer que é o bebê que se movimenta bastante lá dentro da barriga, né? É o normal. Né? Exato, é o normal. Por exemplo, aquele reflexo que eu falei de rodar a cabeça e estende esse lado, que ajuda na escrita, lembra? Ou dificulta na escrita. Esse mesmo reflexo, dentro da barriga da mãe, ele ajuda o bebê a girar. Então, dentro de uma normalidade, né? A criança, para que o parto ocorra, a cabecinha deve estar lá embaixo, né? Então, esse é um reflexo para que a criança consiga rolar, girar dentro da barriga da mãe. Então, a criança deve estar ativa, precisa se movimentar. Muito bom, Rafa. Teve uma pergunta, na verdade, da Vanessa aí sobre os casos de bebês prematuros. Eles demoram um pouco mais no desenvolvimento motor para sentar, engatinhar e tudo mais. E se a gente pode relacionar isso aos reflexos, né? Se esses bebês prematuros tendem a ter essa alteração dos reflexos, né? Eu acredito que sim, porque quando o bebê nasce prematuro, ele já nasce antes do tempo, ele precisa normalmente ficar dentro da incubadora, então ele fica sem estímulo tátil, ele fica sem esse calor dessa mãe, ele fica sem o carinho, essa relação mãe e filho, fica sem esse contato de pele mesmo, sem essa movimentação do corpo dele. E a partir desses
desses estímulos sensoriais que tudo vai se desenvolver. Então, existe uma possibilidade, sim, dessa criança ter um desenvolvimento um pouco mais tardio ou manifestar sinais lá na frente. É bem provável, na verdade. E seguindo nessa tua explicação aí, a gente vê a relação do... um reflexo é a progressão do outro, né? Isso. Então, provavelmente se deixou de fazer um dos reflexos lá na base, isso pode gerar uma reação em cadeia, né? Perfeito, perfeito. Um reflexo só surge quando o outro está bem desenvolvido. Não é uma chave de liga e desliga. Porém, um reflexo só surge quando esse daqui está bem integrado, com uma destreza importante. Então, é como se fosse uma escada, do mais simples ao mais complexo. Então, cada um tem extremamente importância dentro desse desenvolvimento. Então, a tendência não é encontrar um reflexo não integrado, né? Sim, provavelmente vários, né, na maioria dos pacientes. Normalmente eu encontro vários. Não necessariamente todos. E a gente também tem uma escala de graduação desse reflexo. Não é simplesmente ele estar presente, então é algo ruim, né? Porque não deveria existir após os 3 anos. Ou ele não está presente. Existe uma escala para ver de que forma esse reflexo está. Se ele está muito presente, então muito sinal, isso é ruim porque causa um desenvolvimento prejudicado, ou ele tem um resíduo desse reflexo. E essa escala é importante para a gente conseguir mensurar essa evolução, porque de tempos em tempos nós reavaliamos para perceber como está evoluindo. E aí sim, olha, esse reflexo já não existe, ou esse ainda existe, porém numa escala bem menor, vamos continuar com esse exercício, ou vamos substituir, colocar exercícios um pouco mais evoluídos, para que a gente consiga aprimorar e estimular cada vez mais essa maturação aí. Muito bom. Eu vi que as pessoas têm curiosidade de saber como é a prática clínica, né? Estava falando do reflexo na prática clínica. E como que é a prática clínica, o atendimento, na verdade, de uma pessoa que vem buscando essa relação da integração. Tá. Como eu atendo com a parte postural, os primeiros pacientes chegaram através disso, né? Então, dentro da minha sessão, da minha avaliação postural, eu comecei a incluir porque eu vi que existe uma associação extremamente importante entre a parte postural e a retenção desses reflexos. Então, inicialmente, foi através disso, desses meus pacientes posturais. E depois disso, os pacientes começaram a chegar já com sinais. E aí, eu começo a avaliar. Eu começo com perguntas da mãe em relação a essa fase intrauterina, na gestação, como que foi o desenvolvimento dessa criança, as fases, se fez todas as fases, quanto tempo andou, várias perguntas em relação ao desenvolvimento mesmo, e aí eu vou testar cada reflexo e ver se essa criança apresenta ou não sinais. E dependendo de qual reflexo essa criança apresenta, são exercícios que eu direciono, ou de forma passiva, né? A mãe faz nessa criança, ou de forma ativa se essa criança já for um pouquinho maior. Então, eu ensino o exercício para ela e ela faz sozinha em casa. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Perguntaram se a live ficará salva. O Vitor, acho que respondeu aí já, pessoal. A live ela vai ficar no ar por 24 horas. Então, vocês vão poder assistir novamente, tirar dúvidas sobre esse processo. E perguntaram também, né, assim, em casa, como avaliamos e temos a certeza de que a dificuldade da criança tem sua origem baseada nos reflexos primitivos, né? Como em casa as pessoas vão perceber que aquela deficiência da criança é de reflexo. Acho que você deu... Acho que você deu um dos sinais, né? Isso, exato. São a partir desses sinais. Então, a partir dessa observação com essa criança. Como que essa criança
se mantém? Essa criança se bate muito nas coisas para andar, essa criança cai com muita frequência, essa criança tem um pezinho ainda muito chato, muito plano, tem um joelhinho que encosta muito no outro, já tem uma dificuldade de visão, por exemplo, já tem uma dificuldade de articular palavras, uma criança muito hiperativa. São a somatória de vários sinais. E aí, você percebendo esses sinais, você busca ajuda, porque é necessário essa relação, esse buscar um profissional que entenda para conseguir orientar da melhor forma. Porque os exercícios, sim, vão ser feitos em casas, porém, existem uma sequência importante, existem pontos importantes que é tratado durante a consulta. Acho que é isso, Rafa. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. No caso, mãe... perguntaram, na verdade, a relação do trabalho de parto, né? Por exemplo, se um trabalho de parto longo, onde a mãe entrou em trabalho de parto e depois... e aí acabou tendo que se fazer cesárea, se isso tem algum impacto clínico, né? Acho que você comentou essa relação também, né? Qualquer disfunção desse período, né, pode impactar, né, Rafa? Pode, porque se existe um sofrimento da mãe, vai existir um sofrimento para a criança, né? E a gente não está aqui falando o que seria o ideal, se é um parto normal, ou se é o parto cesariana, não é isso. O ideal é a saúde da mãe e do bebê. Se numa situação assim existe um sofrimento para a mãe, ela vai liberar hormônios que isso vai chegar até o bebê. Então, não necessariamente por isso vai manter um reflexo menos desenvolvido. Aí entra num contexto um pouquinho maior, que precisa ser avaliado, né? Existem outros... Uhum. E aí a importância é isso, né? Depois vai ser avaliado, não importa a idade, pelo que você disse, né? Não importa a idade, desde bebê até adulto, tem o benefício desse tratamento. Exato. Muito bom, Rafa. Para mim, assim, foi muito esclarecedor, foi muito bom, você foi muito fluida. E eu queria agradecer também a todo mundo que participou. A gente teve bastante gente conectado com a gente o tempo todo. E, assim, foi muito bom mesmo. Agradeço de coração por você ter topado essa live aí com a gente. Nossa, imagina, eu tô feliz demais. Obrigada aí você, Adalberto. Me deixou tranquila, me conduziu super bem. Todo mundo que tá aí, eu tô um pouco nervosa, então eu não consegui acompanhar as coisas escritas, que senão eu comecei a me perder. Eu foquei no que eu tava falando. Depois eu vou ver tudo. Se ainda ficar dúvidas, eu tô à disposição, tá? É só me mandar mensagem, me ligar aí no Instagram da clínica também. E a gente vai trocando, a gente vai conversando. Estou super à disposição aí. Excelente. Obrigado, pessoal, por ter participado aqui com a gente. A gente pede que vocês fiquem ligados, porque terão mais outras 2 ou 3 lives ao longo desse mês. Mais 3? Ótimo. E uma por semana. A gente vai anunciando o dia e a data. E a gente teve essa oportunidade aqui com a Rafa, tá? Vai ficar disponibilizado por 24 horas. Então, fiquem à vontade para assistir e rever as dúvidas. E a Rafa vai estar à disposição aí. Obrigado mais uma vez a todos. Valeu, Rafa. Obrigada, gente. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.